O albinismo é uma falta de pigmentação da pele, no corpo, né, nos olhos. E assim, existem dois tipos mais comuns de albinismo. O ocutâneo, né, porque é a falta de melanina completa, e também tem só o ocular, que é a falta de melanina apenas nos olhos. Ou seja, a pessoa pode ter melanina no corpo inteiro e faltar pigmentação nos olhos. Então, Interessante. ela fica com a visão albina, né? E tem a oculocutâneo, que é a falta de melanina no corpo inteiro. São os mais comuns. Uma pessoa pode ter os dois ao mesmo tempo? Sim, que é o meu caso, né? E a Aham. maior, digamos que 95% da população albina são oculocutâneo, que é falta de pigmentação na pele, pelos, olhos, enfim. Ô Solange, cientificamente, de acordo com os estudos, já se tem já um parecer da origem, se é genética, o que de fato leva ao albinismo? Então, herdamos do pai e da mãe. Se os dois tiverem aquela composição, né, de xizinho, xizinho, que a gente faz na biologia, né? No meu caso, em especial, meus pais, ambos, têm o gene para o albinismo, porque eles são primos, né? E na minha família ficou eu e minha irmã, a caçula. Eu, a mais velha, e minha irmã a caçula. A do meio não é albina. Mas seus pais, eles não são albinos, mas tinham Não gene. são. Isso, os dois. Aham. Você falou que eles são primos, né, na verdade. Ah, São primos. os casos de albinismo geralmente surgem da relação entre parentes de primeiro ou segundo grau ou não tem nenhuma relação? Não, não tem. Só precisa do homem e da mulher ter o gene predisposto para o albinismo, né? No meu caso, ocorreu isso, mas assim, se formos olhar, a população negra é que tem mais probabilidade de ter pessoas albinas, filhos albinos, Nossa, né? sério? Inclusive, no mundo, o país que mais tem albinos é na África. E Nossa. aqui no Brasil é na Bahia, né? Onde a probabilidade de pessoas negras predomina. Aham. Nossa, interessante, não sabia. Ô É uma Solange, raridade nascer em família branca. é verdade. Ô Solange, Hum. ainda você é uma militante, você enfrentou muitas situações, né, muitas adversidades em relação a isso, mas vem diminuindo o preconceito de algumas pessoas. Ainda tem pessoas que quando vê assim albino, olha com certa estranheza, como se fosse uma pessoa normal, ou como se fosse algo contagioso, que não tem capacidade. Esse terrível preconceito, ele vem diminuindo ou não? Olha, não diminui. O que aumenta é a nossa autoestima, né? Com o passar do tempo, a gente vai deixando essas coisas passarem. Agora, na infância, na adolescência, para a pessoa albina é muito cruel, né? Porque ele é o único da escola, ele é o único da turma de amigos, ele é o único da família, né? Geralmente. Então, assim, para ele aceitar é mais difícil, né? Tanto que está tendo na novela agora, os amigos da escola colocam inúmeros apelidos, né? Na criança lá, no Felipe. Você passou por muito preconceito, por muita, entre aspas, piada quando você era criança, Solange? Tem. Tem poste, tem anjinho, né? Que é o mais suave, porque geralmente tem cabelo branquinho, né? Pele Aham. branquinha. E quatro olhos. O que eu mais sofri em relação à minha época, quase nenhuma criança usava óculos. E eu sempre usei, né? Aham. E aí não é nem no plural, é quatro olhos mesmo. Quatro Ah, olhos. entendi. Ô Solange, a E em pessoa... relação ao trabalho, em relação o mercado de trabalho é muito cruel, sabe? Porque assim,
É porque as pessoas acham que uma pessoa albina, ela não tem capacidade, é isso? Eu já formulo uma outra pergunta. O albinismo, ele não interfere nas capacidades intelectuais e funcionais da pessoa, não, né? Não, hoje em dia, né, tá percebendo que a descoberta de laudos para outras para outras características, né? Por exemplo, para o autismo, para isso, para aquilo. Então, não é diferente das pessoas albinas, mas não no cognitivo, nada não atinge. Nós sempre temos, em 99% das pessoas albinas, o maior problema é a visão, porque a maioria tem baixa visão ou visão subnormal. Entendi. Solange, existe algum amparo da lei em relação às pessoas albinas? Existe algum benefício, alguma lei que ampare as pessoas que são albinas aqui no Brasil? Olha, isso é uma questão que a gente está lutando, sabe, para ver se consegue. Porque, assim, porque nós não temos nenhuma lei, por exemplo, em relação à saúde, o que nós precisamos é protetor solar, é oftalmologista, dermatologista com menos burocracia de marcação. E também, desculpa, nós precisamos de óculos. Então, por que a gente não tem ainda? Por conta que no IBGE não consta na relação de pessoas albinas, por exemplo. Existe lá, que cor você é? Aí tem brancos, negros, pardos, né? Mas não tem albino. Então, se o governo for distribuir protetor solar para todas as pessoas brancas, né? É um custo muito alto. Então, assim, o que nós estamos tentando colocar? Que as pessoas albinas sejam diagnosticadas e colocadas lá mesmo como pessoas albinas, para poder ter direito a esse protetor solar. Porque protetor solar, ela não é um cosmético para a gente. Ela é uma necessidade. É um remédio, digamos assim, entre aspas, um remédio de uso contínuo, né? E diário. Enfim, nós temos que repor de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, entendeu? É um Então, cuidado assim, especial, que tem que ser sempre, especial. até o final da vida tem que E usar protetor solar. se É para quiser se livrar do câncer de pele, tem que a usar sim. probabilidade de câncer de pele é maior devido à pele ser muito clara e mais sensível, seria isso. Isso, nós normalmente usamos ou casaquinho de proteção, ou uma jaqueta jeans, sombrinha sempre, né? Além do protetor solar, tem que ter outros cuidados. Óculos escuros, por conta da visão. Então, assim, já existe o coletivo nacional. São pessoas albinas que estão se reunindo com algumas pessoas para conseguirmos colocar isso em lei, né? O coletivo já está lutando por isso. Já existem algumas associações, como por exemplo a APALBA, que é a Associação de Pessoas Albinas da Bahia, onde cada pessoa albina adulta recebe 8 protetor solar mensalmente e, se for criança, recebe 4 protetor solar infantil, né, no caso, kids. Solange, os pais que de repente veem que o seu filho, ele já nasce albino ou vai se desenvolvendo o albinismo com o passar dos anos? E qual a Não. mensagem que você deixa para os pais que têm seus filhos albinos? Bom, toda criança albina já nasce albina. Não é como, por exemplo, o vitiligo, né, que ela vai sendo adquirida com o passar do tempo. A pessoa albina, existe um problema entre as pessoas negras. Por exemplo, quando nasce uma criança albina num casal negro, o pai pensa que a mãe traiu, né, porque nasceu uma menina branca numa família inteira negra. É um problema. E, às vezes, não é diagnosticado assim que nasce. Né? O médico não diz, olha, sua criança é albina. Não, ele simplesmente, olha como é branquinho, né? É uma falha também. E também uma coisa que eu falo em relação à educação, aos pais, tem que ter apoio, eles têm que ir na escola levar o laudo que a criança tem problema de visão, tem que levar para a equipe pedagógica que eles precisam de cuidados especiais, por exemplo, letra ampliada no quadro, a fonte ampliada nas apostilhas, nos módulos.
em tudo que ele receber, que seja ampliado. Por tendo esses cuidados, a criança vai ter uma vida educacional igual a toda criança. Então, mas tem que os pais lá já começar a informar essas coisas. Por exemplo, se a sala de aula for muito clara, tem que pedir que coloque uma cortina, sabe? Que desligue um pouco da luz, para não ter, refletir no quadro negro, que agora é branco, né? É Essas verdade. coisas, assim, o apoio familiar é fundamental. Muito bem. Você tem contato com muitas pessoas que também são albinas aqui na Paraíba, Solange? Sim, desde 2012, quando eu fui para um encontro de pessoas albinas na Bahia, em Salvador, eu fui, juntamente com minha irmã Soraya, nós fomos eleitas, né, para manter, digamos que foi uma missão. Nós temos essa missão e eu, desde então, eu sou considerada representante das pessoas albinas aqui na Paraíba, né, juntamente com minha irmã. E agora, lá em João Pessoa, temos apoio de Roberta, né, Roberta Leite, que é uma menina albina, mas também é militante, está nos dando maior força, inclusive foi por meio dela, né, que a gente conseguiu essa entrevista com vocês também, né? Ah, sim, sim, maravilha, foi um prazer imenso. O Solange, os índices são maiores em mulheres ou homens ou não, tanto faz? Não, então não tem um índice assim que Que diga, até agora não mais com foi. mulheres ou mais com homens, não tem nada Não, ainda. não, até não tem nada referente a isso. Mas existe, o albinismo, ele existe em pessoas, animais e até plantas, né? Quer dizer que animais e plantas também podem ser albinos? Não sabia, é verdade, que Pode interessante. sim. Tem um gorila que ele morreu faz pouco tempo e ele vivia junto com os outros gorilas e ele não podia levar sol, né? Interessante que ele sabia disso. Ele ficava lá na toca, aí quando sentia que a pele já estava ardendo, ele já ia procurar uma sombra Ai, que e interessante. aí e buscava a proteção, né, Com natural certeza. dele. Tomando os cuidados necessários, dá para se ter uma vida normal, normalíssima, não é, Solange? Normalíssima, né? A gente ia com o apoio de profissionais realmente que sejam profissionais, né? Porque assim, a primeira vez que eu fui para um dermatologista, desculpa, um oftalmologista, ele falou assim que eu não ia saber, que eu não ia ler, né? Eu ia ter dificuldade por conta da visão. Só que com 4 anos de idade, minha mãe já tinha me alfabetizado. Minha Ah, mãe disse, ela coisa já boa. sabe ler, né? Aí, para provar para mim mesma que eu sou capaz, eu cursei, eu acho que eu acredito que sou a única pessoa que tem 3 ensino médios, né? Eu tenho um integral, tenho um profissionalizante e tenho o EJA. Né? Assim, Uau! eu queria passar no vestibular de todo jeito. E aí fui fazendo essas etapas. Aí escolhi o curso de letras. Não satisfeita, letras português. Não satisfeita, cursei letras espanhol na UEPB. Muito E bem. tenho 3 especializações, né? Então, assim, uma vez esse mesmo dermatologista, quando eu falei que minha visão estava irritada, ele falou, olha, isso é culpa das letras, você lê demais, você escolheu o curso errado. Aí eu disse, doutor, realmente, eu acho que eu deveria ter escolhido oftalmologia, né? Aí ele ficou rindo, assim, meio tímido, né? Porque ele falou, de uma certa forma, foi incômodo o que ele falou. E, enfim, não era o que ele deveria ter falado, né? É Deveria verdade. ter dado apoio, né? Mas, enfim, a gente encontra profissionais assim. Já encontramos profissionais perguntando se essa pergunta que você fez, que é super normal, mas para um profissional não é. Você já nasceu albina ou desde quando você é albina, né? Então, isso aí Aham. para um profissional da área de dermatologia não é normal, né? É como se ele tivesse perdido essa disciplina de genética, né? Não, é verdade, Então, entendo perfeitamente. a gente escuta isso de profissionais. Da área Então, é quando se realmente tem. esquisito, é inapropriado para um profissional da área perguntar Exatamente. Exatamente. até porque eles têm Então, assim, conhecimento, aliás, eles devem ter conhecimento, porque passam pela parte o estudo de genética, né? exatamente. Mas eu sempre falo, eu não acredito, quando o médico faz algumas perguntas assim, eu não acredito naquele tipo de profissional. Eu acredito que ele perdeu a disciplina realmente,
né? Então, o que ele prescreveu, eu não utilizo, É de jeito verdade. nenhum. Solange, eu quero agradecer sua mensagem, sua participação, suas orientações. Eu descobri um pouco mais sobre o albinismo, né? E me acosto também à luta de vocês. Quando vocês Obrigada. precisarem também do espaço para comunicar alguma coisa, algum encontro, alguma novidade, fique à vontade. Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu abro espaço com o maior prazer aqui no nosso programa Eu Diário em agradeço. Deus. E Eu agradeço, né? qual a mensagem que você deixa para todas as pessoas, para a comunidade de albinos, nesse dia, hoje, dia 13 de junho, que é o dia de conscientização em relação ao albinismo? Qual a mensagem que você deixa? Assim, eu sempre falo que a gente não deve falar nos problemas para qualquer um, né? Então, você procura a pessoa certa, no momento certo, né? E também não deixe suas dificuldades falar mais alto do que seus sonhos, né? Busque, corra atrás, mostre que você é capaz igual a todo mundo. É, você precisa de alguns cuidados apenas para realizar esses sonhos, né? Mas que você correndo atrás, você buscando, você também. Eu sempre falava na universidade, para poder ser uma pessoa albina, você tem que ser uma pessoa sem vergonha. Ou seja, professor, não ter vergonha de dizer assim, professor, aumenta a letra no quadro, professor, o senhor me deu a apostila com a letra pequena. Então, assim, tem que ser uma pessoa sem vergonha para poder vencer os obstáculos, entendeu? Não pode deixar assim essas pequenas dificuldades bloquear seus sonhos, seus objetivos.